Oi, gente. Então, hoje eu vim conversar com vocês aqui que a Padilha pediu umas coisinhas, né? Eu já falei sobre essas coisas em um vídeo no YouTube há tempo atrás. Vou tentar ser bem breve, coisa que eu não consigo, né? Porque eu falo pra caramba quando eu começo. Mas eu vim falar sobre almas gêmeas, né? Porque a gente no jogo de carta vê muitas pessoas falando de almas gêmeas. Ah, porque eu joguei carta com não sei quem falou de almas gêmeas, que não sei o que. Gente, eu, assim, pelas coisas que eu estudo, né? Pelas coisas que eu me aprofundo, almas gêmeas é todo espírito afins a gente, né? Que tem alguma energia parecida. E, tipo assim, se a gente tem alguma coisa dentro da gente para ser curada, a gente vai projetar pessoas na mesma energia que a gente, né? Vamos assim dizer, eu tive um trauma, assim, né? Um exemplo, tive um trauma de infância, né? Que por algum motivo me sinto abandonada ou me sinto rejeitada. Então eu vou atrair para mim, né, para minha vida, pessoas que de alguma forma ligam um botãozinho desse trauma, desse gatilho em mim. Então eu vou ficar sempre, né, atraindo pessoas dessa mesma forma para perto de mim, que ativam esse botãozinho, né, desse trauma, desse gatilho. E isso vai me fazer lembrar daquele trauma lá atrás e eu vou ficar atraída pelaquela pessoa. Não só afetivamente, né? Mas em relacionamento familiar, em relacionamento de amizade, né? Em relacionamento social, né? Todos nós passamos por isso. Tanto eu, quanto você, né? Quanto a sociedade toda. A gente tem que prestar atenção. E como a gente, né? Para de atrair essas pessoas que ligam esse botãozinho, né? Dos nossos traumas, esse gatilho, nos curando, né? A gente atrai muitas pessoas para próximo da gente assim. Pessoas que a gente fica emocionalmente presas, né? Às vezes a gente nem gosta da pessoa, a gente, né? Tem aquela projeção da pessoa porque ela emocionalmente prende a gente ali. Porque ela tem a capacidade, né, de ligar esse gatilho, né, projetar esse trauma que a gente teve lá atrás. E isso vem tudo à tona e a gente cria aquele vínculo emocional com aquela pessoa. A gente fala muito disso pelas pessoas narcisistas, né? Porque as pessoas narcisistas atraem muito as pessoas empatas, porque elas gostam de ser idolatradas, elas gostam de ser ouvidas, né? Elas gostam como vou dizer, ter gente ali admirando elas, botando ela em um pedestal o tempo todo. Então ela vai atrair para perto dela quem? Pessoas empatas, pessoas que emocionalmente se apegam facilmente porque estão aquelas pessoas narcisistas de alguma forma, né, ativam aquele gatilho daquele problema dela de infância, né, daquele, deixa eu ver aqui, o botãozinho, né, dos traumas dela, né? Então a gente tem que nos ver isso. Quando a gente atrai alguma pessoa pra gente, pra perto da gente, né? Às vezes a gente fala, ai, a minha alma gêmeas, nas cartas sai a alma gêmeas. Mas a alma gêmeas em quê? Né? Ela é afins, né? Vocês são almas afins em quê? Porque às vezes aquela pessoa, você atrai aquela pessoa por perto de você para você aprender, né, curar aquele trauma ali perto dentro de você. Da mesma forma que a gente tem aquelas pessoas espelhinhos, né? Tipo, se eu tenho uma imperfeição dentro de mim, eu vou atrair pessoas com aquela mesma imperfeição para eu me incomodar com aquilo ali dentro daquela pessoa, né? Com aquelas atitudes daquela pessoa e ver que eu também tenho aquela atitude, né? Aí quando eu me curar, falar, peraí, essas atitudes que aquela pessoa tá tendo ali que me incomoda tanto, é as mesmas que eu tenho, né? Então, o que eu faço para mim me desligar daquele ser, daquela pessoa? É eu começar a trabalhar aquilo ali dentro de mim e não ter mais aquelas atitudes que aquela pessoa também está tendo. Quando eu começar a ter noção disso, né, ter clarificação dessa situação e começar a ver quando a pessoa, né, chega perto de mim, eu começo a ter um vínculo com uma pessoa que me incomoda algumas atitudes nela, eu começo a refletir,
Por que aquelas atitudes daquela pessoa me incomodam tanto? O meu gato invadindo o quarto. Que foi, Olaf? Hein? Aí eu vejo aquelas atitudes daquela pessoa que me incomoda tanto, eu começo a refletir e eu acabo percebendo que aquela pessoa tem as mesmas atitudes que eu tenho. Só que inconscientemente, as minhas eu não vejo, que é a imperfeição, né? Eu só vou ver que é imperfeição quando os outros fazem comigo, né? Porque a gente é dessas pessoas, né? A gente faz tanto com os outros, mas a gente só vai se incomodar quando as pessoas estão fazendo com a gente. E a gente se dá conta que aquela pessoa é uma projeção nossa, das nossas imperfeições, da mesma forma que também são projeções das nossas qualidades, né? Então a gente vai, para poder tirar aquela pessoa de perto da gente, a gente tem que fazer o quê? Melhorar, né, a toxicidade que fez ela ser atraída. Aí quando a gente curar essa toxicidade, né, essa imperfeição dentro da gente, a vida automaticamente vai nos afastando. Da mesma forma, quando a pessoa é uma pessoa meio que narcisista, né, e a gente atrai essa pessoa narcisista perto da gente, quando a gente se dá conta, né, do real situação ali, que a gente é atraído porque a gente é empata demais, a gente atrai pessoas narcisistas, né, que gostam de ser idolatradas enfim, a gente se dá conta disso, a gente muda a nossa, né, toxicidade, né, deixa de ser tão empata em relação às outras pessoas e a gente acaba mudando aquela vibração dentro da gente e acaba afastando aquela pessoa de perto da gente automaticamente, porque a gente curou o que fazia a gente se atrair pelo aquele tipo de pessoa. Porque muitas das vezes a gente não percebe, a gente tem um relacionamento, o relacionamento tá nessa situação, né? Aí a gente consegue separar daquela pessoa porque percebe que aquele relacionamento tá tóxico, né? Ou tanto, gente, eu falo aqui de qualquer tipo de relacionamento, tá? Tanto familiar, quanto afetivo, quanto social, tá? Não é só de afetivo não, que tem muita toxicidade no relacionamento afetivo, né? Qualquer relacionamento. Quando a gente se dá conta disso e a gente acaba com aquele relacionamento, se a gente não se curar aqui, o próximo relacionamento vai ser igual. Porque a gente ainda não se curou, então a gente vai atrair o mesmo tipo de pessoas. Por isso que às vezes a gente não se dá conta, a gente passa por situações, né? Ou de trabalho, ou situações na família, ou situações de relacionamento afetivo, que a gente troca a pessoa, né? Mas o relacionamento continua da mesma forma. Parece que a gente pegou todos os problemas do relacionamento passado e trouxemos para o relacionamento atual. Porque a gente ainda não curou aquilo ali dentro da gente. Então a gente trouxe uma pessoa com a mesma energia, né? Que a gente precisa curar. Então, gente, vamos tentar refletir, né? Almas gêmeas é aquela alma que a gente atrai por vibração, tá? Para poder aprender alguma coisa ali, né? A gente às vezes também acontece de o quê? Da gente ter um relacionamento, também não quer dizer só afetivo, qualquer tipo de relacionamento, com uma amizade, ou com um parente, né? Ou com afetivo, e a gente se dá muito bem com aquela pessoa, mas a gente não está preparado para aquele relacionamento, para aquela amizade, né? Para aquele vínculo. Aí o que acontece? A vida separa a gente. Aí eu amadureço, a pessoa amadurece, e depois a gente se encontra lá na frente de novo e a gente se dá bem no relacionamento, indiferente qual tipo de relacionamento, porque as duas partes amadureceu. Tem pessoas que a gente vai atrair porque a gente tem que se curar, né? E a gente só vai conseguir se livrar daquele tipo de pessoa, daquela energia quando a gente se curar aqui dentro, né? Independente se a gente troca um relacionamento, a energia vai ser atraída da mesma forma se a gente não curar isso aqui dentro da gente, tá? Da mesma forma que vai ter vínculos que vai vir na nossa vida, a gente não vai conseguir manter aquele vínculo na nossa vida porque a gente ainda não está preparado energeticamente para aquele vínculo. Aí ou a gente ou a outra pessoa, pode ser, né? A gente separa e depois se reencontra mais lá na frente, mais preparado, com a energia mais como vou dizer, igualada, né? Então a gente precisa muito repensar a nossa vida, porque não adianta a gente sair de um relacionamento e entrar em outro que vai ser os mesmos problemas, né? Que vai ser as mesmas coisas, porque vai ser, como vou dizer,
um círculo vicioso, porque a gente ainda não se olhou aqui dentro. Então a gente precisa se olhar aqui dentro, gente. Eu falo muito disso, bato muito nessa tecla, porque Padilha fala muito disso pra mim. A Padilha, né, seu João, seu Zé agora também, eles falam muito da nossa reforma íntima, porque a gente precisa melhorar como pessoa, como espírito, né? Evoluir como ser reencarnante que nós somos. Porque a gente fica muito preocupado em mudar todo mundo. Ah, porque fulano não muda, porque cicrano não muda. E a gente? A gente também tem que mudar. Porque é uma coisa que a Padilha fala, a gente às vezes muda tanto quando a gente se gasta a nossa energia olhando para dentro da gente mesmo e tentando mudar a gente às vezes muda tanto, mas muda tanto mesmo, que a pessoa que a gente queria do nosso lado a gente não vai querer mais. Porque a gente vê que a gente, ó, tá anos-luz na frente daquela pessoa, né? Coisa que antes a gente queria fazer isso, ó, pra pessoa estar do nosso lado. Então, gente, a gente precisa muito dessa reforma íntima. É meio clichê toda vez que eu venho aqui falar disso, mas é real. A gente está aqui para se melhorar. Sempre eu bato naquela tecla também daquele mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e a gente e o próximo como a gente mesmo, não mais que a gente mesmo. Então, para a gente ajudar todo mundo, a gente precisa nos ajudar também. E como? Nos transformando, né? Aqui dentro, como espíritos imperfeitos que somos, aceitar nossas imperfeições, tentar mudá-las, tentar aprender a controlá-las, né? Mudar essa nossa energia, né? Para poder, né, atrair pessoas com a mesma energia que a gente quer estar. Igual hoje eu tenho feito mais parada para me ajudar também, né? Porque não adianta também tentar ajudar todo mundo e não se ajudar. E teve como eu vou dizer, uma pessoa falou lá da outra que a gente estava fazendo uma atividade sobre isso, né? E falou da pessoa muito bondosa que se doa demais. Eu já fui assim, muito bondosa, me doava demais para todo mundo à minha volta, mas eu não tinha, como eu vou dizer, não era que não era reciprocidade, eu não sabia receber, porque às vezes a gente só sabe doar. Doa amor, doa compreensão, doa tudo para os outros e a gente não sabe receber. E chega uma hora que a gente tem que parar com isso, a gente tem que aprender a receber também, né? As pessoas também têm que ser recíprocas a gente, né? Tudo que a gente doou para os outros, que a gente fez pelos outros, a gente tem que aprender a receber também. E isso é muito importante, porque a vida é uma via de mão dupla, né? Quem doa demais acaba ficando sem nada, né? Sem energia. E da mesma forma que quem só quer receber também fica sem energia. Uma hora dá ruim, porque dá um bloqueio aí, entendeu? Então a vida é uma caminhada de mão dupla. Então a gente tem que aprender a doar, mas aprender a receber também, né? Isso é muito importante. O dar e receber. Não adianta a gente só receber e também não adianta a gente só doar, porque a balança não fica equilibrada. Fica alguma coisa errada aí. Então a gente tem que aprender, começar a aprender essas coisas dentro da gente, a curar isso tudo dentro da gente, né? As nossas imperfeições, o nosso espelhinho, né? As pessoas que refletem o que a gente não gostaria de ser, mas se está refletindo é porque aquilo dali tem que ser transformado dentro da gente. Porque a primeira coisa é reconhecimento, gente. Ah, eu tenho essa imperfeição aqui, eu já reconheci, já é um passo. Reconhecer uma imperfeição aqui dentro já é um passo para a nossa melhora. Porque a gente reconheceu que somos imperfeitos é um passo para a nossa melhora. Porque a gente também, se a gente não reconhecer, a gente não tem como mudar. Ah, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, minha filha, se você não tem, meu filho, você não tem, então você não tem que mudar nada. Então aí já é um passo para o fundo do buraco, fundo do poço. A gente tem que reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer que atraímos pessoas, né, com a vibração igual à nossa, ou o oposto da gente, para a gente poder aprender alguma coisa. E quando a gente começar a aprender isso e refletir e mudar isso aqui dentro da gente, a gente vai estar em uma energia muito mais elevada e vamos começar a atrair pessoas na mesma energia elevada para perto da gente. Isso é real, gente. Então, vamos ter mais discernimento quando a gente ouvir, porque a sua alma gêmea, né? Porque a alma gêmea tem um monte. Porque é a mesma energia que a gente está vibrando ou é o oposto que a gente está vibrando que a gente está pra gente. Tem que prestar atenção que as pessoas entram na nossa vida para nos ensinar, tá?
alguma coisa ou para nos ensinar a não ser como elas. Então, vamos ter um estalo aí e refletir sobre quem a gente está tendo na nossa vida. Como a professora falou hoje na aula, que nós somos, eu também já falei muito aqui isso, parecido com as 5 pessoas que convivem muito perto da gente, né? Então vamos refletir quem são essas 5 pessoas que convivem muito com a gente e vamos ver se é esses tipos de pessoas que a gente quer ser, tá bom? Muito axé para todos e até o próximo vídeo.